Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Hoje, terça-feira, 21 de julho, e a live está muito especial, não dá para perder. Nós iniciamos com a evolução da pandemia global do Covid-19. Na sequência, nós temos aqui uma fala super importante do presidente Sérgio Butka sobre caminhos e alternativas que esta executiva está buscando para o enfrentamento do momento que atravessamos aqui com a Renault, na defesa dos trabalhadores daquela empresa. Logo após, nós teríamos aqui uma participação especial com a secretária municipal de São José dos Pinhais, a doutora Débora, que estará aqui conosco, falando sobre o impacto da pandemia naquele município. Na sequência, nós vamos para o intervalo, onde apresentaremos os nossos projetos, destacando o SMCP e o Saúde 24 Horas, ambos projetos que primam pela segurança dos trabalhadores nesse momento. E após, nós teremos os nossos articulistas. Não dá para perder. É com você, Fernando. E agora, vamos acompanhar aqui a evolução da pandemia, lembrando a vocês que foi rejeitado pelo ministro, pelo juiz que estava avaliando a liminar pedida pelos procuradores aqui do nosso estado. Nós temos mais detalhes dentro da matéria, mas é importante que vocês acompanhem. Infelizmente, o juiz achou que as políticas adotadas pelo governo do estado nesse momento são suficientes para a nossa segurança. Temos que rezar, né, gente? Para que juiz e governo do estado estejam certos. Nos resta, nesse momento, rezar. O Ministério Público vai estar analisando também se vai recorrer da decisão do juiz. É com você, Fernando. Vamos iniciar agora as notícias sobre a evolução da pandemia do Covid-19 no mundo. Já passam de 14 milhões de pessoas contaminadas e mais de 609 mil óbitos. Ontem, Teherã, a capital do Irã, bateu o recorde de mortes desde o início da pandemia, em meados de março. Aquela cidade registrou 229 mortos. Vale lembrar que o Irã, em meados de maio, também flexibilizou a quarentena e começou a abrir as restrições de forma gradativa. E agora chega a esse estado de coisas. Indo para o Brasil, neste momento, as regiões com maior crescimento são a região sul, com alta de 58%, e a região centro-oeste, com crescimento de 22%. São as regiões com maior crescimento de mortes por Covid em uma semana. O estado do Paraná, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, registrou nas últimas 24 horas mais 31 óbitos e 1.268 novos casos confirmados. Vale registrar que o juiz Eduardo Lourenço Bana, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, negou nesta segunda-feira, dia 20, o pedido de reconsideração feito pelo Ministério Público do Paraná para que o Paraná adotasse lockdown em algumas regiões do estado devido ao avanço da pandemia do Covid-19. O Ministério Público do Paraná está analisando se vai recorrer da decisão. Em
Então, chegamos agora aqui a Curitiba, que já tem 90% dos seus leitos ocupados, 3.048 casos descartados, 13.935 confirmados, com 537 novos casos registrados, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, e 19 óbitos. Chegamos aqui a São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde a Secretaria Municipal do município registrou 2 óbitos nas últimas 24 horas, num total de 1.088 casos confirmados e 63 óbitos. E hoje nós convidamos toda a população de São José dos Pinhais a acompanhar a nossa live, porque nós teremos aqui a presença da secretária municipal de saúde deste município. A Débora estará aqui conosco. É com você, Fernando. E agora com a palavra o presidente Sérgio Buttiga. Ele está aqui, ele vai aqui apresentar para todos nós caminhos e alternativas que está buscando nesse momento para enfrentar a crise na Renault do Brasil. Para poder enfrentar este momento onde ela está propondo demissões em massa, precarização dos contratos de trabalho. E, para isso, o presidente vai colocar aqui algumas questões importantes de serem lembradas nesse momento. E vamos destacar aqui os incentivos fiscais que a empresa recebeu quando se instalou aqui no Brasil, aqui em nossa cidade, há mais de 20 anos. E esses incentivos foram renovados recentemente. E a contrapartida é a manutenção do emprego. Então, nós estamos aqui, atentos, buscando todas as soluções para garantir cada posto de trabalho dentro da Renault. Atenção, companheiros e companheiras da Renault. Queremos aqui novamente reafirmar nosso compromisso de luta em defesa do emprego dos trabalhadores da Renault. É bom lembrar que a empresa tem usado de informações desencontradas em relação às nossas posições e tem sido divulgado isso na empresa, na imprensa. Mas precisamos deixar claro, a Renault do Brasil, como muitas multinacionais que vieram para o nosso estado, elas receberam e recebem incentivos fiscais e que estão cobertas por uma legislação estadual. E tem um compromisso de manutenção de emprego aqui no nosso estado. Não só no nosso estado, como também um compromisso a nível global. Não é possível que essa direção que aí está já esqueceu desses compromissos com a população do Paraná, onde pegam o dinheiro público do nosso estado para atender às suas vontades de negócio. Por isso, companheiros, vamos usar de todas as alternativas que temos. Estamos denunciando a empresa, já na Assembleia Legislativa. Estamos denunciando a empresa ao nosso governador do estado, que, por coincidência, quando era deputado estadual, fez uma lei numa das greves que tivemos na empresa, coibindo a empresa de demitir por conta do recebimento de incentivos fiscais. Recentemente, a empresa renovou o seu programa de incentivo fiscal junto ao governo do estado. E tem esse compromisso e não pode esquecer. Antes de qualquer coisa, antes de demitir qualquer trabalhador, eles têm uma responsabilidade social com o nosso povo, com o nosso estado e com nós,
trabalhadores paranaenses. Por isso, companheiro e companheira da Renault, vamos continuar firme na luta, porque essa luta está começando. Se não houver bom senso da empresa, certamente vamos ter que tomar um caminho diferente do que aquele que até agora estamos tentando levar na mesa de negociação e que, por coincidência, percebemos que a empresa estava mais preocupada em enrolar as negociações do que resolver qual é que seria o destino dessa planta no Estado para que ela se mantenha competitiva e que ela continue gerando emprego e renda à nossa população paranaense. Fique antenado. Amanhã nós temos já marcado uma reunião com a empresa. Esperamos haver o bom senso nesse encaminhamento para que a gente busque a alternativa de manter a empresa competitiva, mas de manter os empregos para os trabalhadores do Paraná. Falando nisso, enquanto nós continuamos lutando, enquanto nós continuamos mobilizando, enquanto nós continuamos denunciando, nós temos que fazer a nossa parte também ao combate do coronavírus. Fique em casa e, com isso, contribua para que a gente possa diminuir o pico da incidência do corona aqui no estado do Paraná e principalmente na Grande Curitiba. A qualquer momento, voltamos aqui a informar a todos os trabalhadores das novidades e das ações do sindicato em relação às negociações da empresa. Um abraço a todos e até logo mais. Você ainda não baixou o Saúde 24 Horas? Baixe já pelo link www.cimec.com.br/saúde 24 horas. E agora chegou a hora da nossa especial de hoje. E é com a secretária municipal de saúde, Débora Chimin, do município de São José dos Pinhais. Veio aqui dar satisfações à sociedade daquele município e a todos nós que queríamos entender qual é a lógica, quais são os parâmetros, porque, apesar do aumento diário de óbitos e do número de contaminação, não existe uma medida mais severa que realmente possa conter as pessoas em casa, para que não saiam, mesmo estando contaminadas, espalhando o vírus pela cidade. Foi uma entrevista bem franca, a secretária é uma pessoa muito direta, que ela não foge da luta, não. Ela respondeu todas as perguntas e eu tenho certeza que vocês do município de São José dos Pinhais devem acompanhar essa entrevista, porque estamos falando de vocês aí, da sua casa, da sua realidade. E é importante que vocês tomem conhecimento dela. É com você, Fernando. Boa tarde, Débora Chimin. Nós estamos aqui hoje com a secretária municipal de saúde de São José dos Pinhais. E antes de passar a palavra para ela cumprimentar a nossa audiência, eu quero fazer aqui um elogio, secretária, porque eu acho que é bem importante. Eu quero te dizer que, neste momento, a imprensa, não só nós aqui da live, a imprensa não consegue conversar com a secretária municipal de Curitiba, a doutora Márcia Ussuac. Nós não conseguimos conversar com o secretário estadual de saúde, o Paulo Preto, porque é assim que nós o chamamos aqui, né? É assim que a gente se dirige a ele. E você está aqui, né? Se apresentando à sociedade, dando satisfações, porque é o que nós queremos saber nesse momento, desse impacto violento no Paraná, em Curitiba, na região metropolitana, o que está acontecendo. Então, primeiro, eu quero já te dar parabéns, antes de começar a entrevista, pela sua coragem de vir aqui e responder as nossas perguntas. É com você, Débora. Pode cumprimentar a nossa audiência. Então, que gostaria de cumprimentar a todas as pessoas nessa audiência que estão assistindo a gente. Mais uma vez, agradecer, Gil, né, pela
Você, Gilson, sempre prestativo e sempre querendo levar informações importantes, né, para todos os segmentos. A gente trabalha aí com a população, com a comunidade, mas levar para a parte empresarial, para a parte aí de emprego, que é tão importante para a nossa economia. Então, a gente, assim, não, eu tenho certeza que as minhas palavras, o meu depoimento do que a gente está vivendo nesse momento para todos esses empresários, para todos esses trabalhadores, faz com que a saúde também ganhe força nas suas ações, para que a gente possa ser ativo, para enfrentar uma doença tão desconhecida e tão devastadora, né? Que a gente vem perdendo munícipes, vemos perdendo os amigos, porque quando esse óbito que tem lá vira um CPF e alguém próximo da gente, é muito triste. E é isso que a gente tem que se juntar fortemente para evitar, né? Para que a gente perca menos pessoas possíveis. É uma doença nova, que ainda não tem um medicamento comprovado, que ainda não tem uma ação. Tudo que a gente usa hoje para enfrentamento é através do esforço dos gestores, dos trabalhadores, dos médicos, enfermeiros, né, prefeitos, para que a gente possa atender a nossa população. O importante é a gente fazer tudo, nem que o tudo, a gente nem sempre vai saber se é o certo, porque não tem nada mas saúde, se é através da ivermectina, se é através sendo estudado aí, cabine, quantas coisas novas sendo estudadas, mas a gente tem que ser responsável e colocar à disposição da população e dos trabalhadores. Então, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de vir estar fazendo esse bate-papo de importância sanitária para o município de São José dos Pinhais e para o Paraná também. Sim. E, secretária, né, eu não posso me furtar aqui de fazer perguntas que a sociedade são-joséense quer saber, assim como todos nós no resto do estado. São José dos Pinhais, ela tem hoje um total de 63 óbitos, 1.089 pessoas estão contaminadas aí em seu município. Nós temos 415 pessoas sendo investigadas. Nós tivemos, já chegou às fábricas a letalidade da pandemia. Nós tivemos decretado pelo governo do estado há mais de 17, 18 dias uma quarentena restritiva, que eram para as pessoas ficarem em casa, porque a curva no estado só subia. Em um momento que começou a impactar São José dos Pinhais e Curitiba, as duas juntos. A semana passada, ele teria que definir, na terça-feira passada, se nós iríamos prosseguir por mais 7 dias, mas ele resolveu parar. A minha questão aqui é longa, doutora, mas eu preciso colocar, para contextualizar, para que você possa me responder. Tá? Então, eu já peço desculpas por me alongar, mas eu preciso colocar esses dados. Os dados que nos levaram a fechar, eles estavam dobrados quando nós voltamos, quando o governo mandou a gente voltar. Nesse momento, a SOMEC se reúne, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana, os prefeitos, para tentar ver como é que fazer dali para frente. Se mantiveram com restrição, mas eles têm medo da palavra lockdown. Então, eu quero entender, secretária, porque você é uma pessoa sensível, que a gente conhece o seu trabalho, que você está na rua, você não está no gabinete, você é do setor de saúde, você acabou de falar que é uma doença que a gente não conhece, a gente não sabe o que ela pode fazer, ela já mostrou uma parte dela, que pode ser uma ponta do iceberg. O que falta, secretária, para os nossos prefeitos, no caso, falando do seu município, de São José dos Pinhais, decretar lockdown no seu município e proteger os trabalhadores? O que ele está esperando? Na realidade, hoje, a gente tem 1.088 casos positivos, mas também eu comemoro com os 840 casos que a gente deu alta e já tiveram a cura através do isolamento social, iniciaram o tratamento lá com medicamentos, né? Então, a gente teve lá 800 e poucos pacientes, né? Pessoas que se contaminaram
já venceram o Covid. Isso também é uma vitória, né? Sim. A gente, profissional de saúde, comemora. Né? A questão do lockdown, né? Foi feito aqueles 14 dias pelo governo do estado, que todos os municípios aderiram, para a contenção da doença, para que a gente pudesse abaixar a curva. O que foi analisado, Gilson? Apesar de ter feito aquele fechamento restritivo, o estudo da curva de todos os municípios do estado não teve a queda significativa. A gente continuou tendo casos positivos, tivemos sim até um aumento de óbito, tá? Apesar do grande esforço das empresas, do comércio estarem parados, a gente não teve uma grande expressão, né, efetiva através desse fechamento. A questão do lockdown, como o governo do estado também já disse que não vai, no momento, aderir ao lockdown, né? O nosso prefeito em São José dos Pinhais, Toninho Fenelon, na segunda-feira passada, ele já anunciou, né, que ele estaria reabrindo o comércio, né? Esta medida não foi só porque, né, ele chegou, resolveu abrir o comércio. Não. Foi através de conversa, de discussão de como estavam os nossos dados, se foi efetivo ou não o fechamento dos 14 dias mais restritivo, com o fechamento no domingo de todos os mercados, né? No sábado de todo o comércio, mas assim, falando epidemiologicamente, mostrando nos números, a gente também não teve uma grande diferença das 14 dias anteriores. O que a gente vai fazer agora, né? O prefeito solicitou, porque também a gente é sensível à parte econômica. As pessoas, né, estão sofrendo, não tem como pagar sua luz, sua água, as famílias estão adoecendo não só de Covid, com medo dos filhos passarem fome, das famílias ficarem desempregadas. Então, é um momento delicado. A gente sente, a gente se preocupa com essa parte também. Sou também sensível à preocupação do prefeito em relação à economia do município, em relação das empresas, como essas empresas vão conseguir se manter mais tempo, né? Se elas não estiverem produzindo, né? Como é que a gente vai fazer? A gente tem que se preocupar, assim, com a saúde desse trabalhador, com os proprietários, com o comércio, mas também temos que se preocupar que a doença não vai ser o Covid. Daqui a pouco tem saúde mental, né, crescendo e crescendo muito, com a preocupação desses trabalhadores, como é que eles vão fazer se perder o emprego, se esse empresário não tiver como continuar com a sua porta aberta. Então, tudo isso, o prefeito Toninho Fenelon chamou a saúde também e conversou que ele tem essa preocupação, né? Como é que ele vai fazer? Porque todo dia tem trabalhadores, tem desde o dono de boteco, como um empresário grande, né? Ligando não só para o gabinete do prefeito, mas como para o gabinete da secretária. Que as pessoas, eu cheguei a fazer ações para fechamento e de orientação, de ver o pequeno trabalhador lá, o dono de uma loja, dono de uma mercearia, de chorar na nossa frente que ele não tinha mais como se sustentar se ficasse fechado mais um mês. Não é fácil, não é fácil, sabe? Então, o prefeito abriu, né? Ele flexibilizou a abertura do comércio, aí as empresas. O que a gente tem agora trabalhado com a epidêmica, a vigilância sanitária, são medidas de orientação, de como a gente vai enfrentar, porque esse vírus vai estar aí no nosso meio, talvez mais 2 meses, 3 meses, 4 meses, esse ano já foi. Né? A escola, as crianças perderam aí um ano de escola, porque por mais que façam por vídeo, não é a mesma coisa, né? Quem é mãe sabe, quem é pai sabe, e a gente sofre. E sofre não é só com a economia, com a saúde, com o período escolar, com as indústrias, mas a medida nossa agora é, sim, Gilce, trabalhar medidas de orientação, medidas preventivas com as empresas, né? Agora, essa semana mesmo, eu mesma fiz live dentro de empresas, que a empresa abriu e eu falei com os funcionários, porque tivemos casos positivos, e as pessoas, não é só na indústria, não é só no comércio, dentro da própria saúde, as pessoas estão em pânico, elas estão com medo de adoecer, estão com medo de morrer, estão com medo de ir para um tubo. Porque ficar num tubo hospitalar nesse momento é ficar sem nenhuma visita, sem nenhum familiar, dependendo de um profissional de saúde, numa hora do dia, passar uma informação.
Então, não é fácil. Eu queria te interromper um pouco aqui nesse ponto. Analisando tudo isso, a gente tem que colocar numa equação realmente. E vou te dizer assim, o problema da saúde no Brasil, ele é estrutural, né? Ele é estrutural. Então, assim, nós começamos com uma falta de uma política definida lá em cima, né? Não temos ministro da saúde. Então, isso acaba impactando que cada governo de cada estado faça de acordo com o que ele pensa que é o certo e também que cada prefeito faça o que pensa que é o certo. Mas existe uma experiência lá fora, doutora, que eu acho que deveria sim ser um parâmetro aqui para o Brasil, já que não tem uma política lá em cima no governo federal, que as prefeituras pudessem analisar. O que aconteceu na Itália, por exemplo, o que aconteceu na Europa? Lá também começou, ninguém sabia o que era, foi no norte da Itália, nós vimos aqueles cortejos de corpos, de caixões sendo levados, porque era novo aquilo lá para eles, como para nós também. Mas qual foi a experiência deles lá? Como é que eles contiveram aquilo lá? Com lockdown. Eles fecharam tudo por 2, 3 meses. É um outro país, é uma outra experiência, eles mantiveram os trabalhadores com dinheiro do governo, né? Não é das empresas, eles fecharam tudo, porque não dá para contar com a consciência das pessoas, você sabe disso. Houve a quarentena, e em plena quarentena, no primeiro sábado, fez um calor aqui em Curitiba, e foi a mesma coisa em São José, e os nossos parques estavam lotados. Então, isso é tão sério, doutora, que é importante que as autoridades usem suas autoridades para decretar que as pessoas não saiam de casa. Lá na Europa, as pessoas, falando isso em Itália, falando na Inglaterra, no Reino Unido, que também foi bastante impactado, as pessoas, quando saíam de casa, elas já tinham até um documento para mostrar, olha, eu estou indo trabalhar. Senão elas eram presas. Pessoas de idade, como você comentou ali no começo, que elas adoram passear, porque elas não têm essa noção, às vezes a família também não tem, eles querem sair, né? Pessoas de mais idade se sentem privados de sua liberdade. Então, há um momento em que os governos municipais e estaduais, eles precisam usar a sua determinação. E a gente aqui, a população, doutora, espera realmente que isso não vá acontecer quando a gente já tiver perdido muita gente que perceba, olha, não dá para contar com a consciência das pessoas. Nós temos que usar da nossa prerrogativa de lei para fechar. Porque talvez quando nós fizemos isso lá em abril, tivéssemos ficado 2, 3 meses parados, contendo também a questão das fronteiras. São José dos Pinhais, ela fica num caminho complicado, né? Caminho do porto, aeroporto internacional passando, os trabalhadores vão para ir trabalhar, porque há um grande parque fabril. Então, é óbvio que vocês que são especialistas estão vendo todos esses dados que estão acontecendo. Então, assim, a população realmente espera que esse lockdown não vá acontecer no momento em que a gente perca muitas vidas, porque a gente entende a parte do comércio, parte de todos, aquele pequeno comerciante, mas se todo mundo tivesse feito um esforço para valer em algum momento, estaríamos voltando, como a Europa está voltando. Nós temos exemplo no mundo, sabe? Então, assim, fica aqui esse desabafo, essa fala, porque eu sei que você é uma pessoa extremamente humana e que vocês elaboram isso. E eu gostaria também agora de passar para você uma outra questão, as fábricas. Como é que está o levantamento do acometimento da Covid dentro das fábricas, doutora? Então, José, falando aí um pouco, né, de tudo que você expressou aí. Primeiramente, hoje, tanto o governo federal como estadual, eles transferiram a responsabilidade total sanitária para os municípios, né? Eu fico pensando em relação assim, nós somos um município grande, né, com mais de 320 mil habitantes, com território aí de quase 1.000 quilômetros quadrados. É um município grande, a gente sabe a dificuldade de fazer saúde sanitária no momento de pandemia. Não é fácil. E hoje, sim, tanto o governo federal como estadual transferiu essa responsabilidade.
cada prefeito pega e faz o seu jeito. A SOMEC, né, a Associação aí dos Prefeitos da Região Metropolitana, foi muito sensível e muito feliz quando decidiu fazer essa discussão semanal de como agir para que a gente, né, todos os municípios da região metropolitana ganhassem força nas ações. Para quê? Porque quando você fala de leito de UTI, esses leitos são os mesmos para São José, são os mesmos para Curitiba, são os mesmos, né, para Araucária, município Quitandinha, município pequenininho, Agudos, Tijucas. Os leitos são os mesmos. Quando você vai para uma central de leito, o teu paciente fica lá, ele vai concorrer. Daí vai ser por grau de cuidado, por grau de complexidade, que esse paciente vai conseguir a vaga. Então, os prefeitos da região metropolitana, né, associados lá pela SOMEC, né, foi muito feliz quando decidiu estar conversando semanalmente para como seriam tomadas ações. Mas você veja só, Gilson, que contraditório, né? A gente teve 14 dias de um semi-lockdown pelo governo do estado, com todos os municípios que fazem parte da SOMEC, né? E foi decidido, depois desses 14 dias, flexibilizar, abrir. Né? Daí você me coloca a experiência da Itália, 60 milhões de habitantes, nós temos 200 milhões de habitantes, né? Outra diferença, totalmente diferente. Nós no Sul ainda temos uma cultura diferente, né? Uma condição de vida até melhor do que o Nordeste, né? Então a gente tem condições diferentes. O Brasil são várias Itálias, né? Dentro de um só, porque a gente é muito grande. Sim. Né? E você veja só, o prefeito, segunda-feira passada, ele anunciou a flexibilização, preocupado com a economia, né, da abertura em São José dos Pinhais. Né? E tivemos, numa quarta-feira aí passada, a mobilização, né, pela CIAP, né, criticando a gestão, pelo semi-lockdown. Né? Como é que faz isso? Né? Como é que faz? A partir do momento que a gente está tomando todas as medidas em cima de dados epidemiológicos, com compra de medicamentos, equipamentos, o prefeito flexibilizou, preocupado, né, com a economia, mas pensando sim na vida e na doença aí que está presente. E tivemos aí uma passeata com caminhão, com, né, todo o comércio dizendo que eles não querem. Né, a sociedade, só que essa é a mesma sociedade que precisa do leito, entendeu? Que vai precisar do medicamento, né? E que uma medida de lockdown às vezes é necessário, né? Hoje a gente trabalha em cima dos dados. Quando o prefeito pediu, né, para a gente abrir e fazer a flexibilização, não foi à toa, é porque a gente viu que mesmo com o semi-lockdown, não teve uma mudança drástica que diminuiu os números, né? Que a gente conseguiu melhorar os dados, não. Inclusive, nos últimos 15 dias, a gente teve 20 óbitos, né? Então, assim, mesmo com o fechamento, a gente teve mais 20 óbitos. Além disso, Gilson, por incrível que pareça, eu arrebentei de denúncias, né? Tanto o secretário Bissoli, com a GM, aí, com a Guarda Municipal, Polícia Militar, o que tivemos que fazer de batida, de denúncia das pessoas fazendo festas, de mercados abertos, de comércio aberto, de pessoas na rua, sem máscara. Então, assim, tanto a comunicação, né? A gente tem que apertar e fazer com que a pessoa entenda que essa não é uma luta da saúde pública, é uma luta de toda a sociedade. A gente precisa que o empresário, que o dono da quitandinha, do boteco, da empresa grande, ajudem a saúde. Nesse momento, a gente vai salvar mais vidas se todo mundo tiver numa corrente de responsabilidade sanitária. Sim. Isso não é a saúde pública. Não adianta transferir a responsabilidade de mortes para a saúde pública. Não. Né? Isso é uma responsabilidade de todo cidadão. O momento que a gente usa isso aqui, máscara, é ruim, mas isso salva. Eu mesmo vinha comentando hoje com o meu motorista. Todo ano eu tenho renite, eu tenho 3, 4 quadros no primeiro semestre. Esse ano eu ainda não tive nenhum. Isso quer dizer que funciona. Né? Isso prova que funciona. Não tive nenhum quadro de renite esse ano ainda.
né? Por quê? É simples, mas ele evita, ele protege. Mas ainda temos que todos os dias fazer ações de brigar, de multar, de falar, de interditar, porque as pessoas não se conscientizam. Então, Esses 14 dias foi campeonato de pipa, foi reunião política, festa clandestina, churrasco clandestino, e a gente não tem, a sociedade ou os governantes não têm efetivo suficiente para fiscalizar tudo. Não adianta a gente ser hipócrita. doutora, você deve ter acompanhado com certeza que aqueles 4 procuradores entraram, né, com a liminar, que foi julgada ontem pelo juiz, e ele negou. E eu estava lendo o conteúdo do pedido deles. No pedido deles era lockdown para a região leste, oeste e leste, que nos compreende aqui, que é a região metropolitana, e lá era claro, né? Eles determinavam prisão para quem estivesse andando na rua sem um caminho determinado. Então, até agora, o que eu vi de mais coerente, desde que tudo isso começou aqui, são esses 4 procuradores do Ministério Público do Paraná que têm feito o seu papel. As pessoas que nós estamos querendo, doutora, que elas tenham consciências, são as mesmas que poluem os rios, os oceanos, são as pessoas que jogam lixo no chão, são as pessoas que fazem barulho alto. Então, assim, é uma hipocrisia a gente achar, né? E com todo respeito aqui, secretária, né? Eu estou falando aqui de uma coisa genérica, porque eu conheço o seu trabalho. Mas eu estou te dizendo que nós estamos querendo que essas pessoas que poluem, que fazem coisas que às vezes os valores delas não são os mais perfeitos, né? Que elas acham que podem tudo. A gente quer que, de repente, essas pessoas, num momento letal como esse, tenham consciência. A rua está cheia de pessoas sem máscaras, que elas tiram do bolso quando vão entrar num lugar assim, a gente percebe isso, sabe? Então, assim, doutora, as pessoas não têm consciência. Na sua cidade tem 1.088 pessoas contaminadas, que eu vou relacionar isso a uma bomba relógio. Porque se esses 1.088 forem pessoas que não estão na casa delas, elas estão circulando por São José, Curitiba, passeando, eles estão transmitindo. Então, essas pessoas, essas 1.088 aí, a gente já tem quase 900 pessoas curadas, que foram monitoradas em suas casas e já tiveram alta. Já né? passou, Então, entendi. Entendi. Porque a transmissibilidade do coronavírus é uma gripe, né? Ele é uma síndrome respiratória. Sim. Algumas pessoas, 70% da população vai vencer o coronavírus tranquilamente. Mas tem aquela fatia do bolo que vai ter complicações, vai para um tubo e alguns vão perder a vida. E a gente não sabe quem é, né? Exatamente. É essa fatia da população que a gente tem que proteger, que são idosos, pessoas com comorbidades, aquelas pessoas que não vão responder. Tem famílias que lá tem um positivo, que ficou lá, não sabia, teve transitando, tem 4, 5, 6 pessoas na mesma família e nenhuma outra pessoa da família foi contaminada, né? Fez seu monitoramento, seus 14 dias, voltou à vida normal e venceu. Em compensação, teve famílias que a família inteira foi contaminada, inclusive crianças, que é um número muito menor, mas tivemos muitas crianças também contaminadas por esse familiar. Porque se a criança está afastada da escola, deveria estar em casa protegida, foi o adulto que não fez os cuidados necessários e levou a doença para dentro de casa. É a mesma coisa aquele idoso acamado. Como é que ele foi contaminado? A gente teve caso numa instituição asilar, que teve mais de 5 idosos, 2 óbitos. Como é que essa pessoa foi contaminada se ela não sai do leito? Porque um profissional, trabalhador, que veio, pegou o coletivo, ou foi em algum lugar, se contaminou e trouxe para dentro da casa. Mas quem pagou foi a pessoa mais frágil,
foi o idoso que estava ali, foi acometido pela doença e morreu. Né? Então, é esse a nossa dificuldade hoje, Gilson. Não tem fórmula, né? O lockdown, né, ele é efetivo de acordo com o município. Portugal foi efetivo, mas Portugal tem uma saída, fechou lá durante tantos dias, diminuiu a transmissibilidade e a curva, né? O Brasil, São José dos Pinhais mesmo, teve uma semana que a gente foi para as 4 saídas. Sim, E não é acompanhei. fácil, é um município muito difícil, Eu né? acompanhei. Passagem, você colocou muito bem, passagem para o Porto de Paranaguá, passagem para São Paulo, passagem para Santa Catarina, e fora Praia. as vias rurais, que a gente tem várias, né, entradas aí clandestinas que a gente não controla. Você tem um desafio, você tem um desafio. Doutora, mas a gente não termina sem falar das fábricas. Como é que está o levantamento da contaminação dentro de fábricas? Se você já tem também um levantamento em relação a óbitos. Vamos falar do nosso chão de fábrica agora. Que os óbitos, né? A gente também, nesses trabalhadores aí que estão nas fábricas, muitos são transitórios, porque eles trabalham aqui em São José, mas não moram. Daí, quando eles têm que contar, eles contam para o outro município, não contabilizam para a gente. Então, eles entram dentro dos 63 ali que a gente tem. Dentro daqueles 63, temos o óbito do primeiro rapaz lá, que teve aquela grande contaminação dos 71 funcionários. De qual fábrica? De qual fábrica? É a empresa da área rural, a EG, que teve aquela contaminação. Na realidade, ela é uma prestadora de serviços, né, de uma companhia elétrica, que presta serviço em São José dos Pinhais. Teve 71 contaminados. E a gente teve um rapaz que veio a óbito, um rapaz até jovem, acho que 32 anos. Então, a gente vê que não escolhe idade, né? É um rapaz que poderia reagir bem e perdeu sua vida aí por causa do Covid. Né? A gente teve aí uma ação junto com a Renault, que tivemos também trabalhadores contaminados, aí que foi feito toda a monitoração, 53 trabalhadores. 53? Isso, mas foi feito bastante ações lá, de testagem, de orientação pela vigilância sanitária. Então, todas as empresas, né, a gente tem tido assim, ações de orientação através do diretor Matias. Deixa eu só te perguntar uma coisa, interromper para eu entender. Então, tá. Você chega a um número na Renault de 53 contaminados. E daí, essas 53 pessoas, vocês monitoram todas as pessoas com quem eles tiveram contato? É que eu fico pensando numa empresa com 10 mil trabalhadores, como é que funciona isso? 53 contaminados e vocês fazem todo um levantamento de com quem... O que acontece, Gilson? Essa pessoa contaminada, independente de ela esteja, né? Se ela tiver, às vezes não é nem ela positivou, foi coisa, às vezes monitorada por Curitiba ou por algum município da região metropolitana, porque esses trabalhadores nem sempre que São José dos Pinhais. As pessoas que estão em São José dos Pinhais, né, as empresas, o que a gente orienta? Que elas vão... Deu positivo hoje, ela vai ser colocada em isolamento por 14 dias. Se tiver sintomas respiratórios, vai iniciar com medicamento, né? E a vigilância, né, ele é colocado através dos programas da vigilância. Alguns são monitoradas pelo Robolaura, que é um programa que, né, vai passar mensagem todo dia, a senhora está bem, como é que está, teve febre, não tem febre. Se você dá alguma informação de alerta, essa pessoa é encaminhada para a unidade do Covid, né, que é a unidade Rui Barbosa, para ver se a gente não precisa de alguma outra intervenção, se ela está saturando, alguma coisa diferente, porque às vezes esse paciente precisa de um internamento. Né? Então, além delas, eu tenho a nossa equipe que monitora por telefone, além do Robolaura, tá? Que são médicos, psicólogos, enfermeiros que foram treinados para esse monitoramento. Tem pessoas nessas fábricas que são monitoradas por Curitiba, por Agudos, por Tijuca, porque são moradores da região metropolitana. Daí a vigilância dela também puxa, porque é um morador que vai estar em isolamento naquele território e também tem contatos, tem os familiares que podem também estar contaminados e eles precisam ser informados rapidamente para fazer esse monitoramento. Então, depende de onde a pessoa mora, depende, porque às vezes é um morador de Pinhais, mas trabalha em São José dos Pinhais. Né, a vigilância dela tem que ser acionada
e vai ser monitorada por lá. Então, depende, né? Então, nós temos um grande número aqui de pessoas, né, que trabalham em várias, um exemplo aqui, por uma transportadora, né, TNT lá, 37 contaminantes, mas nem todos são aqui, são de São José dos Pinhais, né? Alguns moradores, ou a empresa, e as empresas de São José dos Pinhais, a gente tem tido um bom relacionamento, porque a maioria está sendo muito responsáveis, né? Aquelas empresas que a gente pediu para testar os seus funcionários, têm testado, têm passado as informações, têm pedido ajuda, inclusive nós mesmos, eu mesmo já fiz várias lives com várias empresas para ajudar, para orientar. Só que bom, secretária, se você puder ajudar a fazer, porque quando vem um responsável sanitário falar e a secretária de saúde, o peso é maior e a gente tem tentado ajudar, sabe, Gilson? Porque a gente sabe que é importante. Se a gente se juntar, com certeza a gente vai ter mais passos na frente. Tempo a gente não tem para tudo, mas vamos caminhar. Você tem mais dados de empresas metalúrgicas fora Renault? Volkswagen, você acompanhou alguma coisa lá? Deixa eu ver, indústria que produz acessórios sanitários com um caso, grupos focos com um caso, autoposto com 4 casos, daí frigorífico, Sim, Juliato, é um problema. Isso, com 7 casos, mas foi feita uma abordagem muito boa também. PepsiCo do Brasil, com 7, aqui ó, a gente tem do Brasil, que teve 2 casos, mas também fez uma abordagem bem responsável e já fez todos os cuidados com o trabalhador. Afonso Pena Calçados, também um caso, também afastamento e cuidados tranquilo. Grupo Ops Consultoria, com um caso também. Alô? Oi, tô te ouvindo. Caiu aí? Não, não caiu, não. Pensei que tinha caído. Não. O Zoom dá uma parada, mas a gente... Não tem problema. Uhum. Frigorífico, abedouros ali, 16 casos. Essa aí a vigilância já foi até o local, fez toda uma orientação, mas também foi, né, bem responsável. Você vê que a importância do empresário, né, assumir e vir procurar a vigilância e a gente poder fazer uma orientação. Né? Aqui, deixa eu ver. Fabricação de máquinas e implementos, grupo A e Z também, 11 casos positivos, mas também fez um caso de abordagem bem bacana lá. Então, são várias empresas, sabe? Daí, deixa eu ver, transportadora, a gente teve mais uma, rodoviária transportadora com 11 casos, tá? Também teve uma ação junto com a vigilância, né, de orientação e de afastamento desses profissionais. Montagem, transportes, IGM. Então, esse aqui é os que a gente mais teve casos, tá? A gente fez um condensado aqui das que tiveram mais. E assim que a gente está fazendo. Até eu acho que na sexta-feira sai mais um relatório novo pela vigilância, atualizado, desse aqui. Esse aqui foi o que eles passaram semana passada para mim, mas sexta-feira agora já sai uma atualização sobre o nosso cenário dos trabalhadores, de como esses trabalhadores estão aí em todo o território de São José dos Pinhais. Inclusive, né, eu quero também aqui parabenizar, porque teve uma reunião aí onde acho que você estava presente com um grupo de dirigentes nossos, estava o presidente do conselho, Jamaica, e nós noticiamos aqui, nós noticiamos aqui essa reunião, porque julgamos, era bem naquele momento em que São José estava começando a despontar, né? Que pena, com um dado assim que não é positivo em função ao acometimento da doença, né, da Covid, mas foi uma reunião extremamente importante, porque eles nos deram conta que vocês se comprometeram, mesmo que os trabalhadores eles não são da cidade, mas ter um levantamento mais efetivo dos trabalhadores das empresas, porque vocês, é claro, como município, vocês pensam como município, toda a estrutura do município, o SUS, enfim, mas para o sindicato é importante a gente ter esse recorte por empresa, né? Saber como que estão as empresas, até para a gente também ajudar
também fizemos um protocolo aqui do Departamento de Saúde, que passamos para todas as empresas, e também estamos aqui ajudando a que as coisas deem certo, sabe? É um grupo, né? Tem que todo mundo se juntar, o sindicato, a Secretaria Municipal, a Vigilância Sanitária. Eu acho que só em um grupo que a gente vai conseguir realmente conter, enquanto não acontece uma medida mais restritiva, né, que venha por parte dos nossos governantes. Você colocou uma coisa bem importante, Gilson, aí que a gente ganhou muito, né, o Jamaica, Robson Jamaica, né? Que é um rapaz que é da Força X Sindical, mas ele é também presidente do nosso Conselho Municipal e tem uma militância, não só pelas empresas, mas pela saúde pública fantástica. Isso tem ajudado muito também. Quanto mais força, melhor. E o Jamaica tem feito esse trânsito, não só com empresas, como com a vigilância, com a comunidade civil organizada, e isso tem feito uma diferença. Né? Então, isso é importante. Que bom. Não, realmente, o Jamaica, ele é um parceiro aqui que nós sabemos que podemos contar com ele. Agradecer toda, né, toda a equipe, Gilson, teu nome, a Força Sindical, todas as entidades envolvidas, como é bacana a gente poder esse bate-papo, para a gente poder enfrentar esse vírus da melhor forma. Então, deixo as portas da Secretaria de Saúde de São José dos Pinhais abertas, em nome do prefeito Toninho Fenelon. Sabemos que temos um grande desafio ainda pela frente, mas juntos a gente, com certeza, é mais forte contra o coronavírus. Obrigada a todos. Com certeza. E nós também agradecemos aqui a sua presença, porque a presença é importante. A pessoa vir até nós conversar, sabe? Eu acho que se esconder, né? Não vou ficar falando aqui quem precisa se esconder, né? Quem está devendo alguma coisa. Então, assim, são cargos públicos. É um cargo importante, está à frente de uma secretaria que está enfrentando uma crise sanitária. Isso é no planeta inteiro. Então, é importante que venha conversar conosco, né? Nos sentimos mais seguros com essa troca, porque aqui você veio dizer o que para nós? Aqui, olha, estamos fazendo tudo que podemos fazer, o que está dentro da nossa possibilidade, né? Fazendo, indo nas fábricas. É o que a gente quer. A gente quer poder falar com vocês, quer poder transmitir a mensagem de vocês também para a nossa audiência. A gente vai ficando por aqui e eu agradeço muito, muito a sua presença. Obrigada. Agora, nossos projetos SMC Pay e Saúde 24 Horas, e eu continuo curiosa para saber se vocês já acessaram. Conta para mim, me conta aqui na live. Pode ser no Facebook ou no YouTube. Eu gostaria muito de saber como é que está a experiência de vocês com o Saúde 24 Horas. É com você, Fernando. Previna-se usando o Delivery na Rede Fidelidade e o SMC Pay. Com o seu SMC Pay, você realiza os pagamentos dentro da Rede Fidelidade em qualquer lugar, a partir do seu celular. Assim, fica ainda mais prático fazer aquele pedido no restaurante, mercado, farmácia e receber tudo no conforto do seu lar. Você pode efetuar o pagamento previamente, durante o pedido ou no momento da entrega. E no mesmo instante, o estabelecimento já recebe a confirmação da transação realizada. Solicite o uso do SMC Pay quando fizer pedidos nos estabelecimentos da Rede Fidelidade que entregam em casa. E não se esqueça, para utilizar seu SMC Pay, basta acessar pelo seu celular o site smcpay.com.br, preencher os campos solicitados e pronto. E é pela nossa ferramenta do Ache Fácil que você confere os estabelecimentos da Rede Fidelidade que fazem entrega em casa. Acesse cimec.com.br/achefácil e selecione o filtro para exibição. Ali, você também pode filtrar a forma de pagamento, SMC Pay via celular ou cartão SMC Card. Lembre-se de sempre informar previamente ao estabelecimento a forma de pagamento. Qualquer dúvida, estamos à disposição para lhe atender no cimec.com.br/atendimento. Atenção, trabalhador e trabalhadora!
O aplicativo Saúde 24 Horas já está liberado para a sua utilização. Então, não perca tempo! Baixe já o aplicativo e tenha acesso à saúde 24 horas sem precisar sair de casa. Veja como. Baixe o aplicativo Saúde 24 Horas na Play Store do seu celular. Abra o aplicativo, clique nos 3 risquinhos no canto superior esquerdo e em seguida em Entrar. Faça seu login colocando como usuário seu CPF e a senha padrão 12345. Vai aparecer um aviso na tela, clique em OK e faça o cadastro da sua senha pessoal. Pronto! Você já irá ver na tela os botões para entrar em contato com os profissionais que irão te orientar. Nós optamos pelo Saúde 24 Horas. Você e sua família também vão precisar. Conheça melhor o aplicativo acessando o QR Code. Venha para a rede de WhatsApp do sindicato e faça parte da lista VIP do SMC. Notícias, serviços, atividades, trabalho, economia, ações e muito mais. Faça já o seu cadastro em cimec.com.br/zap e fique por dentro. E lembre-se, informação oficial da categoria é com a gente. Previna-se do Covid-19 usando o SMC Pay Venda Segura. Através dele, você realiza o pagamento na rede Fidelidade usando o seu celular sem precisar encostar na maquininha do estabelecimento. Sabemos que todo cuidado agora é pouco, então não fique para trás e use já o seu SMC Pay Venda Segura. Veja como é fácil. Acesse o smcpay.com.br mais o número do seu CPF. Digite o código do estabelecimento e o valor que gastou. Coloque sua senha SMC Card e pronto. Para maior facilidade, deixe o SMC Pay salvo na tela inicial do seu celular. Para Android, acesse o endereço pelo Chrome. Clique nos 3 pontinhos do lado direito e selecione Adicione à tela inicial. Para iOS, acesse o endereço pelo Safari. Clique no ícone Opções e selecione Adicionar à tela de início. Tá vendo como é fácil? Então aproveite e previna-se! Agora os nossos articulistas, gente, não dá para perder. Tem Fundeb, que é o Fundo Nacional das Diretrizes de Educação, e isso tem a ver com todos nós aqui no chão de fábrica. Não é só a questão que envolve o nosso salário que nós temos que acompanhar. Nós temos filhos em idade escolar. E o Fundeb tem a ver com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com a educação nesse país. Então, pais, se informem, porque é muito importante e deve estar sendo votado entre hoje e amanhã. E altera, sim, a nossa vida. Não é no chão de fábrica, mas é lá na nossa casa, onde está a nossa família. E nós estamos aqui no chão de fábrica lutando por eles lá em casa. Então, gente, está tudo junto. Tudo está interligado. Informação é poder. E é super importante. É com você, Fernando. Boa tarde, João. Boa tarde, Gilson. Tudo bem? João, vamos lá então falar de Renault. No momento, os olhos do mundo, do Brasil, do movimento sindical e dos trabalhadores do Brasil inteiro estão focados no que está acontecendo aqui na Grande Curitiba, em São José dos Pinhais, e eu quero que você analise como está o andamento das negociações com a Renault. Depois da escandalosa negativa proposta da Renault, que pensou passar a boiada entre os trabalhadores, e da magnífica assembleia presencial dos trabalhadores, que apoiaram unanimemente o sindicato e rejeitaram a proposta da empresa, os olhos do movimento sindical do Brasil inteiro estão voltados para o encaminhamento da reivindicação dos trabalhadores do sindicato, que é a reabertura de negociações com a Renault. É possível, então, que a empresa, atenta a essa situação, melhore a sua proposta, saindo daquela situação egoísta, até mesmo aventureira e irresponsável, de sua proposta original, com 800 demissões
e perdas de vantagens dos trabalhadores. É muito importante registrar que a Renault, assim como várias outras empresas, elas têm benefícios fiscais do Estado do Paraná e que esses benefícios são vinculados à manutenção e à preservação de empregos. Então, nada mais natural do que a intervenção do Sérgio Bútica, do presidente do sindicato, exigindo do governo do Estado uma posição firme que contrarie a lassidão, a provocação da Renault. Esperamos que as conversas evoluam, porque os trabalhadores já demonstraram, estão convencidos de dar apoio ao sindicato na recusa à proposta original, na exigência de que a Renault tenha mais bom senso e protestarão, na medida da necessidade, com o empenho que demonstraram na Assembleia de quinta-feira. Ok, João. Nós temos aqui também outro tema super importante, que agora é sobre a educação, sobre o Fundeb, que deve ser votado aqui entre essa semana e a semana que vem. E é uma pauta muito importante porque é sobre as crianças, sobre a educação no Brasil, e nós sabemos que o governo federal esticou os olhos para esta lei que está sendo discutida no Congresso. Qual a sua análise sobre isso? Olha, a discussão da Fundeb é provavelmente a mais importante discussão que o Congresso terá por esses dias. Qual é o problema? Fundeb é um fundo de auxílio aos estados e municípios para garantir a educação básica, a educação das crianças. E, obviamente, é destinado fundamentalmente para o pagamento dos professores, porque educação é igual a professor. Ora, o governo começou com uma série de desorientações, botando o Fundeb para 2022, suprimindo o ano que vem. Depois é que uma parte do que seria Fundeb seria destinado para financiar o projeto novo do governo de auxílio da Bolsa Brasil para fugir do limite do teto. Na verdade, o governo, irresponsavelmente, tomou posição errônea na questão da Fundeb. Só para a gente compreender, a relatora e grande defensora do Fundeb é a professora Dorinha do DEM, ou seja, de um partido que é da base do governo. Mas, em termos de educação, ela está convencida não só da necessidade do Fundeb, como do erro de todas as manobras diversionistas do governo. Eu quero destacar, Gilce, que nesta luta pelo Fundeb, ou seja, para garantir os recursos do Fundeb, que terminariam em dezembro desse ano, se não fossem votados, além do povo da educação, que obviamente tem se manifestado, a única instituição que se manifestou fortemente e unitariamente em defesa da Fundeb foram as centrais sindicais dos trabalhadores, numa nota pública em defesa do Fundeb, da valorização do ensino, porque diz respeito ao ensino dos filhos dos trabalhadores. Portanto, é importante acompanharmos essa disputa lá em Brasília, mas, sobretudo, é importante, como o sindicato tem feito, estimular que procuremos deputados e senadores, nossos conhecidos, ou dos estados em que moramos, para fazer pressão no seguinte sentido: Fundeb já, com valores fortes e reconhecidos. Muito bem. Ficamos por aqui hoje, João. Muito obrigada. Voltamos amanhã no mesmo horário e vamos ver se conseguimos envolver, mobilizar os movimentos sindical para que a gente consiga fazer com que pelo menos o Fundeb, que é uma verba importante, que é uma fundação, que é o que gera educação, seja aprovado sem tanta interferência do governo, porque nós sabemos que eles são cheios, repletos de má intenção. Até amanhã. Até amanhã, Gilce.
Boa tarde, Cid. Como está Boa você tarde. aí na sua casa? Tudo certinho? Aqui, né, trabalho em casa, né, trabalho, isolamento, né, Isolamento. E eu sei que o que você mais tem feito é o chimarrão, né, que é importante, mas o que chimarrão, você final da tem mais tarde. feito mesmo nesse momento são contas, né, Cid? Para Sim, todo quanto é empresa, para analisar, para negociar, as negociações. Mas você é especialista nisso, né? Se juntou para você, isso é uma coisa tranquila, faz parte do seu dia a dia. E eu quero que você analise mais números aqui para nós. Nós estamos na iminência de votar o Fundeb hoje, né? Isso o seu governo não atrapalhar, porque ele já cresceu o olho e está lá querendo 3%, quer tirar um pouco do Fundeb para fazer lá a politicagem dele com o Renda Brasil, está querendo, ao invés de dar um voucher para as famílias, dar isso em recursos. Isso é uma ação completamente populista, né, Cid? Porque a gente sabe que o dinheiro recebido nem sempre pode ser empregado em educação. Mas eu quero que você analise tudo isso. É com você, Cid. para a gente entender, vamos entender a questão do Fundeb, porque isso está tendo uma repercussão muito grande. O Fundeb, ele é um financiamento adicional que a União faz para complementar recursos para a educação, para estados mais pobres. Então é feita uma conta e aquele estado e município que fica com custo aluno abaixo do valor da média nacional recebe recursos da União, né? A União gasta com isso aí 10%, tá? Isto aí 14 bilhões ano, né? Que a União paga. Então, primeira questão, falar de Fundeb não significa que o governo federal está pagando toda a educação, não é. Quem paga a educação, quem gasta mais é o Estado e é o município. A União entra com uma complementação. Isto também foi definido para melhorar a qualidade da educação para os nossos jovens, melhorar a condição de salário do professor, melhorar a condição de estrutura da escola, né? Enfim, você ter a partir da melhora da qualidade da escola e do salário do professor, nós temos uma melhora da qualidade da educação no Brasil. Sim. Esse é o objetivo do Fundeb. Bom, ele vence agora, em 2020, né? E tem um projeto de lei tramitando na Câmara há muito tempo. 5 anos. Mas, oi? 5 anos. 5 anos. Pois é. E o governo do Bolsonaro, né, não falou nada sobre o Fundeb, não participou das discussões, porque os ministros da educação que o Bolsonaro colocou lá, até agora, estavam mais preocupados na guerra ideológica, na guerra cultural. O Weintraub, o Velasquez e tantos outros aí. Eles não queriam pensar na educação, eles queriam, na verdade, destruir a educação construída aí, todo um projeto construído há muito tempo no Brasil, né? Então, não falaram nada, não opinaram nada. Mas agora, na semana da votação, resolveram entrar em cena, né? E o que eles queriam? Na verdade, reduzir o crescimento do gasto do Fundeb, porque o projeto que está aí quer passar essa participação da União de 10% para 20%. O governo, primeiro, não queria que aumentasse os 10%. Depois até concordou em 15% ao longo de vários anos para chegar nos 15%. Mas, como esse governo é muito oportunista, ele percebeu o que agora? Que ele teria uma oportunidade via o Fundeb para colocar aí, para tirar recursos para o programa que ele quer implementar de renda mínima, né, que nós também defendemos a renda mínima, mas ele quer pegar o recurso da educação. Então, agora ele está custando lá no Senado que possa ser 20% ou 23%, mas que uma parte desse recurso vai para financiar o programa de renda mínima dele. E por que esse governo está pensando em renda mínima? Se ele nunca deu a mínima para a população vulnerável, para a população pobre? Porque ele viu que isso pode render voto para ele. Claro. Não é por prioridade de política pública que ele pensa isto. É por prioridade de política de eleição, né? Então, gente,
o governo, quando ele está entrando na discussão do Fundeb, é para empobrecer essa discussão, para reduzir essa discussão, né? Querendo colocar aí um conteúdo, um viés de financiamento da renda mínima, por conta que o gasto com o Fundeb foge do teto do gasto, que é uma outra discussão que a gente pode fazer uma outra hora, certo? Então, só para vocês entenderem, gente, todo esse mecanismo, enquanto nós ficamos aí 5 anos discutindo um projeto para a educação, o governo vem na última semana entrar na discussão, se negou a entrar antes, nesses 2 anos, né, que o governo teve, aí ele se negou a entrar nessa discussão e entra agora por puro oportunismo político, né? Então, assim, olha, nós provavelmente vamos conquistar essa votação do Fundeb, mas, mais uma vez, quero levantar aqui, para quem está nos ouvindo, né? Quem tem tocado as políticas sérias nesse país, de educação, de saúde, de auxílio emergencial, é a sociedade, é o Congresso. Esse governo não tem tomado iniciativa alguma nesse sentido. E ele, inclusive, ele vem pegando carona nisso daí. Como no auxílio emergencial agora de R$600, que agora ele está se assumindo como dele, né? Então é isso, gente. Mas para nós não queremos ficar nessa briguinha, não. Para nós, o importante é construir políticas públicas responsáveis, sérias, que tragam resultado para a população, né? Vamos deixar a mesquinharia para eles. Sim, né? com certeza. Nós estamos com um projeto maior de tentando construir, apesar de toda essa catástrofe, de todo esse problema de crise gravíssima que nós estamos vivendo, nós queremos olhar um Brasil pós isto. Queremos construir um projeto ainda de sociedade. Então, esse é o nosso esforço. Evidente que lutando contra o governo, que não quer nada disso, que quer destruir, é muito difícil. Mas estamos dando alguns passos, né? Claro, com muitos recursos também. Cid, eu queria que você usasse os nossos 2 minutos finais aqui para fazer uma abordagem também sobre a questão que está tramitando no Congresso, sobre a questão de subsídio às empresas, porque nós sabemos que com as empresas recebendo esse subsídio, isso pode, né, e deve resultar em emprego, em estabilidade para o trabalhador. Por isso, essa notícia é importante para nós, porque ela pode refletir no trabalho. Então, nós temos aqui mais 2 minutos. Eu queria que você, por favor, falasse um pouco sobre esse assunto também. Obrigada. Perfeito. Bom, nós já tivemos para as empresas aí uma série de medidas para elas enfrentarem a crise. Sim. Uma medida que ficou muito polêmica e que nós tratamos muito aqui também no nosso programa foi a questão do crédito que já foi liberado, né? O Pronamp e também os créditos para financiamento de folha de pagamento. Esses programas aí tiveram uma dificuldade inicial muito grande, ficou travado, ninguém conseguia acessar. Denunciamos isso, a sociedade toda denunciou, nós denunciamos, pressionamos o Congresso, pressionamos o governo, foi flexibilizadas as regras e os recursos aí fluíram e acabaram, inclusive, né? Era pouco. Então, agora, o Congresso votou aí a MP 975, que cria um programa emergencial de acesso a crédito para pequenas e médias empresas e microempreendedores individuais também, né? Então, é uma boa medida, né? Porque as empresas estão precisando de recursos de fato. O que foi criado aí dessas linhas de crédito não foi suficiente, né? A crise, pelos erros do Bolsonaro, né? Ela tem se alongado, a crise da pandemia, né? Então as empresas precisam de recursos de fato, e isso a gente tem defendido aqui, né? Claro que esse recurso tem que estar condicionado também ao que? A garantia do emprego, que também é a nossa luta prioritária hoje, né? Dos sindicatos metalúrgicos. Com certeza. Querido Cid, eu queria te dizer que a tua explanação sobre o Fundeb, assim, ela foi uma das mais didáticas que eu já ouvi, e eu tenho certeza que a nossa audiência ela entendeu super bem, porque a gente fica ouvindo assim essas siglas o tempo todo, e quando você explica, como você fez agora, as pessoas prestam atenção e percebem que é com eles. Os nossos trabalhadores têm sim que estar atentos a essa votação do Fundeb, porque é sobre os filhos deles, é sobre os filhos deles que estão na escola. E assim, você tem essa característica de passar as coisas, notícias que às vezes nos soa assim,
com muita densidade, com complexidade, e você consegue esmiuçar muito bem, que é nosso objetivo aqui, para que quando o trabalhador ouça lá, aqui na nossa live, e em outros meios de comunicação, Fundeb, parem para ouvir, para ver se está sendo votado e em que condições está sendo votado. Obrigada, Perfeito. Cid. A gente se encontra amanhã. Muito Ok. importante sempre sua participação aqui conosco. Nos encontramos amanhã Sim. no mesmo horário. Um abraço. Viu, gente? Quando eu falo para vocês que está pegando fogo, porque está pegando fogo. Desde o dia 1º de maio que eu não engano vocês. Quando eu falo para vocês, fiquem atentos, acompanhem, gente, porque eu sei do conteúdo. Eu sei que é legal, que vocês vão se informar e vão contar para todo mundo. Falando em contar para todo mundo, gente, vocês que estão curtindo, coloca lá um ok, porque nos estimula. Compartilhem. Compartilhem com a família, compartilhem com os amigos de vocês, compartilhem com os demais trabalhadores. É importante que a sociedade toda tenha acesso a esse conteúdo. A gente só não pode compartilhar, gente, fake news. Isso é pecado. Isso é crime. Não é bacana. Agora, informação séria, né? Informação com fontes corretas, com especialistas, é um serviço que vocês fazem. Todo mundo tem o seu grupo de família, né, gente? A gente fica brigando lá, se encrencando um lá com o outro. Para de brigar hoje e vai lá, compartilha a nossa live. Conta para todo mundo o que está acontecendo com você aí na sua fábrica. Até amanhã, queridos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E nos acompanhem no Facebook e no YouTube. Sininho, se inscrevam, joinha. Sabe, gente, eu fico animada, eu fico feliz. Aí eu penso assim, poxa, eu não estou falando aqui só com a minha tela. Estou falando com as pessoas, que eu recebo... Olha só, quando eu fico falando de vocês aqui, até derrubo as coisas aqui na minha volta. Essa energia precisa voltar, que assim ela me alimenta e vai para vocês também, tá? Um grande beijo, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã. É com você, Fernando.